Meus queridos irmãos, desejamos cumprimentarmos a todos com a paz do Senhor. Quero aqui agradecer mais uma vez por esta oportunidade que o Senhor nos concede de podermos estarmos agradecemos ao Senhor por todos os benefícios, por este dia que passamos, que vivenciamos, tivemos esta oportunidade que é nos franqueada para nos louvarmos a Deus, agradecermos ao Senhor por tudo. Quero agradecermos a Deus aos nossos amados irmãos, agradecemos a Deus pelas vossas vidas. Deus abençoe a cada um dos irmãos que nos tem dado este privilégio de podermos estarmos agradecendo a Deus, de podermos estarmos falando da palavra do Senhor. Agradeço a Deus pelas vossas vidas, que Deus abençoe os irmãos do Facebook, que Deus abençoe os irmãos do Instagram, Deus abençoe aos irmãos que estão cooperando conosco, nos dando esta oportunidade, os irmãos também que cooperam conosco ali também no Facebook, Deus abençoe, também no Instagram, também no YouTube também. Nós agradecemos irmãos que têm compartilhado, têm nos dado esse momento de estarmos aqui transmitindo a palavra de Deus. Agradecemos a Deus pelos escritos que têm se escrevido ali no YouTube, nos dado esse momento da palavra do Senhor para nós estarmos a falarmos daquilo que Deus nos tem dado. Quero agradecermos os irmãos aqui de Araçoiaba, Deus abençoe. Quero agradecer os irmãos de Carpina, quero agradecermos a Deus, irmãos de Floresta da Mata, quero agradecer a Deus, nossos irmãos do Corro do Abacaxi, a todos os irmãos que nos têm dado este privilégio de estarmos conosco, o nosso pastor Djalma, Deus abençoe, também o presbítero Leonardo, Deus abençoe o nosso querido irmão, Deus abençoe o nosso irmão Márcio, Deus abençoe cada irmão, os irmãos dos Estados Unidos. Quero agradecer também aos queridos irmãos também ali de São Paulo. Deus abençoe o nosso pastor Manuel Alves, Deus abençoe por esta cooperação. Nosso irmão Léo Judá, Deus abençoe. Nosso irmão Zé, Deus abençoe também por esta cooperação. Também quero agradecer também ao nosso pastor Messias, Deus abençoe também pelo seu canal, por estarmos fazendo parte ali daquele grupo no WhatsApp, também do grupo do Telegram. Deus abençoe também o nosso irmão João Paulo, Deus abençoe também por estar fazendo parte também do grupo também do WhatsApp. Deus abençoe. Quero agradecermos a Deus por tudo que Deus tem dado esse privilégio, por estarmos aprendendo e sendo instruído também através do ensinamento da palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Queremos neste momento estamos compartilhando um pouco da ministração da palavra de Deus. Quero convidarmos os senhores e a senhora para participar deste momento que nós temos de podermos falarmos um pouco da palavra do Senhor. Quero convidar-vos, os amados irmãos, para estarmos meditando e também refletindo um pouco o que a palavra de Deus ela nos traz para a nossa vida. Quero convidar os irmãos para estar abrindo sua Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo 4, versículo 8 em diante, que diz: E sucedeu que também um dia que indo Eliseu, saindo, e havíamos ali uma mulher importante, a qual reteve como comida pão. E sucedeu que também, às vezes que passava por ali, e entrava para comer pão. E ela disse ao seu marido: Eis que eu tenho observado, eis que sempre passa por nós. É um santo homem
de Deus. Façamos, pois, um pequeno quarto junto ao muro. Ali ponhamos uma cama, uma mesa, um candeeiro e uma cadeira, que há de vir, vindo ele a nós para ali recorrer. E sucedeu que um dia chegou ele, recorrendo-se àquele quarto, e se deitou. Então disse-me ao seu servo Geazi: chama esta sulamita. E chamando ela, e se pôs diante dele, porque ele não tinha falado a Geazi e dizermos: eis que tu e nós tenho tratado com todos deveres que há de fazer por ti. Haverá alguma coisa que há de falar por ti? O rei, os capitães dos exércitos, e disse ela: eu habito no meio de meu povo. Então disse-me ele: então o que há de fazer por ela? Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Meus queridos, amados irmãos, a gente possamos refletirmos um pouco sobre este contexto bíblico, de uma lição importante de como nós somos observados. A nossa vida é algo que resplandece diante da luz, diante das trevas. É onde possamos verdadeiramente vermos as situações de que, como nós somos conhecidos, como nós somos observados. Por este texto, a gente teremos uma grande lições importante em nossas vidas, que a vida cristã é algo que devemos velar, que devemos prezar, que devemos verdadeiramente vivenciarmos uma vida diante de Deus e diante das pessoas. A gente não pode circular com pessoas que não têm nenhuma característica, nenhum testemunho que nos possa nos garantirmos uma vida que Deus possa ser glorificado em nós. Mas possamos observarmos que este homem, o profeta, o homem de Deus, possamos observarmos a sua característica, a sua conduta de vida. Eliseu, ele não vivenciava em lugares que não se agradava a Deus. Eliseu não andava de todo jeito e nem de toda maneira. Mas Eliseu, ele tinha uma conduta, ele tinha uma vida a preservar. E nós observamos que esta mulher observava os seus costumes, observava as suas vestes, observava o seu andar, observava se ele como se comportava diante quando passava em sua residência. Mas possamos observarmos que Eliseu prezava o nome de Deus em sua vida. Deus era glorificado na vida de Eliseu. Possamos observarmos, será que Deus é glorificado em nossas vidas pelo nosso comportamento, pela nossa vida, pelo como nós se comportamos diante de uma sociedade corrompida? Possamos observarmos que hoje
esta geração se leva tudo ao normal, se leva muitas vezes um comportamento normal parecido com o mundo. Mas nós que somos cristãos, somos um povo diferente. Somos o sal, somos a luz. Salmo 1, possamos observarmos que a Bíblia diz que bem-aventurado o homem que não segue os conselhos dos ímpios e nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Tem que termos uma vida de prudência, tem que ter verdadeiramente uma vida enquadrada às Escrituras Sagradas, para que não venhamos corrermos nenhum fato de envergonhar não o nosso nome, mas o nome que nós preservamos, o nome do Senhor Jesus Cristo. Aonde passamos, somos conhecidos por todas as pessoas. Aonde trabalhamos, somos conhecidos por todas as pessoas, por causa dos nossos comportamentos, por causa das nossas vestes que se vestimos. E isto influi a conduta de um cristão. Algumas pessoas acham que isto é inadequado, inquafona, em uma situação que isto não vai levarmos ao céu. Mas um bom testemunho nos garante algo importante para a nossa vida, algo que preserva o nome do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. E isso vai agradarmos ao Senhor. Crente, ele não é para estar na roda de pessoas que estejam se embriagando. Crente não é para estar na roda de pessoas que muitas vezes estão com piadas, estão com uma vida imorais, uma vida fora do contexto bíblico. Porque se alguém passar e vermos a nossa conduta de vida numa mesa de um bar, vemos a nossa conduta de vida em amigos que não têm qualificação nenhuma, o que as pessoas vão pensar? Como Deus vai ser glorificado em nossas vidas? Sabemos que esta responsabilidade sobre nossas vidas é algo que podemos preservarmos com todas as nossas confianças no Senhor. Porque nós observamos que Eliseu, quando ele passava, quando ele ia, as pessoas observavam o seu caráter, observavam o seu comportamento, observavam se verdadeiramente Elias era um homem de Deus. E a mulher sulamita, ela sempre observava todos os dias que quando ele passava ali. E a gente talvez ache que nós não somos observados, nós não somos olhados. Mas aonde nós passamos pelas nossas vizinhanças, aonde passamos pela rua, aonde trabalhamos, aonde vivenciamos, aonde pegamos ônibus, Uber, táxi, aonde nós passamos, somos observados. E Eliseu garantia a sua vida diante do nome do Senhor. E nós observamos que ela observava quando Eliseu passava, e ela chama o seu marido e começa a vercular, a explicar a vida de Eliseu. Como isto é importante para a nossa vida, como isso faz resplandecer o nome de Deus em nossas vidas, quando alguém verdadeiramente nos testemunha, quando alguém verdadeiramente nos traz para a nossa vida de que uma conduta que possamos verdadeiramente sermos vacionados, sermos verdadeiramente glorificado o nome de Deus em nossas vidas. Como é importante,
Porque na hora da dificuldade, a quem vai chamar? Irmão Pedro, vai chamar a irmã Maria, vai chamar a irmã Benedita. Mas se um desses irmãos, ele não tiver verdadeiramente uma conduta de vida, o que as pessoas vão dizer? Eu não vou chamar a irmã Benedita, porque ela não tem vida. Se ela é crente, eu também sou. Se ela vai para o céu, eu também vou para o céu. E isso muitas vezes dificulta, muitas vezes a obra de Deus, atrapalha a obra do Senhor. É melhor que quando nós vemos a Escritura, é melhor que nós pegamos uma corrente, colocamos nos nossos percursos e se jogamos no mar com uma pedra grande, para que o nome do Senhor não seja blasfemado em nossas vidas, em nossas condutas. A importância não é termos um mérito de alguém que tem conhecimento bíblico. Temos um mérito alguém que canta tão bonito que as pessoas admiram. Mas importante é termos uma conduta de vida, porque a nossa vida está sendo observada. Você está sendo observada na sua casa, na rua, no seu trabalho, aonde quer que você vá, você está sendo observado. Você está sendo olhado, os seus passos, as suas ações, a sua compra, aquilo que você vende, aquilo que você faz. As pessoas olham verdadeiramente se você verdadeiramente tem um caráter. Se a sua palavra é sim ou não. Mas Eliseu, a sua vida era pontual. Ele passava todos os dias juntamente com seu servo Geazi. E ela chama o seu marido e diz uma importância tão tremenda. E quando ele se aproxima da residência daquela senhora, ela oferece pão, oferece água. Todos os dias que ele passava, ela lhe dava de comer, ela lhe dávamos, aleluia, a garantia de ter o seu sustento. Para algumas pessoas isso não era importante. Quando a gente agradamos a Deus, Ele usa alguém para nos beneficiar. Quando a gente agradamos a Deus, Ele usa alguém para nos trazermos presente para a nossa vida. Mas quando a nossa vida não está enquadrada diante daquilo que a Bíblia nos ensina, as pessoas vão muitas vezes debochar, vão muitas vezes criticar. O nome de Deus não será glorificado. Mas Eliseu, toda vez que passava ali, aquela mulher lhe ofertava alimento, lhe ofertava conforto. E um certo dia ela chama o seu marido, ela convida seu esposo e diz a situação deste homem. Todas as vezes que ele passava ali, ela observava a sua conduta de vida e dizia: este daí é um santo homem de Deus. Veja que coisa gloriosa, veja que coisa bonita. Quando você compra, quando você paga, quando você muitas vezes faz negócio e aquele negócio é concluído, quando você sai, a sua vida tem uma postura. Quando você anda, você tem um caráter. A sua veste, a sua maneira de se trajar. Porque hoje nós vemos a maneira das pessoas se trajar de todo jeito, muitas vezes trazendo a sensualidade, despertando a vida carnal,
despertando muitas vezes os prazeres, por não ter uma conduta de vida. Mas crente é diferente. Crente, ele tem uma conduta de vida. Ele não pode verdadeiramente se vestir como que o mundo se veste. Ele não pode se enquadrar com o que o mundo se apresenta. Ele não pode verdadeiramente trazermos a sensualidade, despertar os olhos carnal, despertarmos a natureza do velho homem. Não, crente é diferente, seja homem, seja mulher. Tem que ter uma postura, tem que ter verdadeiramente uma conduta de vida. Porque nós somos observados. Nós somos verdadeiramente vistos pelas pessoas. Se a gente parece com Cristo ou se parecemos com o homem. Se parecemos com Cristo ou com o mundo. Crente, ele não se parece com o mundo, mas crente se parece com Cristo. Ainda que muitas vezes alguém chame de cafona, ainda que muitas vezes chame crente de quadrado. Ah, mas estamos num mundo evoluído, estamos num mundo avançado, estamos num mundo mais radical. Mas para o céu não se entra de todo jeito. Tem que ter uma conduta, tem que ter uma vida santa, tem que ter uma vida diante do altar de Deus. Ela não pode andar como o mundo anda. Não se pode se comportarmos como que o mundo se comporta. Ele não pode negociar com o que o mundo se negocia. Ele tem que ter uma postura, tem que ter verdadeiramente uma conduta de crente, uma mente de crente, a expressão de crente. Se Eliseu não tivesse uma conduta de vida, como que essa sulamita chamaria seu esposo? Como ela receberia este homem em sua residência para lhe dar de comer, para lhe dar um pão? Mas ela chama seu marido e diz: eu tenho observado, eu tenho olhado que este é um santo homem de Deus. Eu tenho olhado que esta é a mulher santa de Deus. É uma mulher que tem prudência. É um homem que tem caráter. É uma pessoa que verdadeiramente tem os princípios. A sua vida não precisa colocar uma placa e dizer eu sou crente, não. A sua vida se denota diante das pessoas. As pessoas observam. E eu tenho testemunha disso. Estava em certo lugar trabalhando, fazendo uma atividade, e alguém interroga não apenas por ser crente, mas me pergunta: você é diácono? Por quê? Ela nos trouxe esta pergunta. Será que a nossa roupa tem placa a dizer eu sou diácono, eu sou auxiliar de trabalho, eu sou um crente? Mas a vida espiritual, a proximidade com Cristo faz nós se resplandecermos. A nossa vida diante de Deus, as pessoas vemos o brilho do Espírito Santo de Deus.
Um crente que não se aproxima de Deus é um crente apagado. Um crente que não tem compromisso com Deus é um crente carnal. É um crente que vive a sua vida como esta vida fosse para ele. Mas um crente que se aproxima de Deus, ele não está se importando com as coisas desta vida. Mas a única coisa que ele quer, que ela quer, é se aproximar, é vivenciar a sua vida, é não ser com o que o mundo apresenta. Mas a sua vida, ela tem princípios. Eliseu tinha princípios. Ele não andava com placa dizendo, ou sai gritando, eu sou um profeta, eu sou um profeta. Não. Mas a sua vida denunciou. O que fez Deus testemunhar de Jó? Pela sua riqueza, pelo que ele possuía, pelos seus filhos, mas a sua conduta, o seu caráter. As pessoas muitas vezes se baseiam por alguém ter condições financeiras. As pessoas se baseiam muitas vezes por aquela pessoa ter um intelectual. As pessoas se baseiam muitas vezes por aquela pessoa ser influente. Mas Cristo não deixa se enganar. Ele não se baseia por nossas condições financeiras. Ele não se baseia, aleluia, pela nossa influência. Não. É pelo nosso caráter, a nossa conduta. Quando o inimigo da nossa alma lança em rosto a Deus, também um homem com tanta riqueza, um homem com tanto poderio, mas Deus disse, pode tocar, tira tudo o que ele tem. Mas Deus conhecia o seu caráter. Jó não se baseava pelas suas condições financeiras. Jó não se baseava pela sua influência diante daqueles homens, onde ele era conhecido. As pessoas conheciam dos Oriente quem era Jó. Mas Deus conhecia melhor. Deus conhecia melhor. A gente não pode ser conhecido pelas nossas posições eclesiásticas. A gente não pode ser conhecido pelos nossos intelectos. A gente não pode ser conhecido muitas vezes pelas nossas condições financeiras. Devemos ser conhecidos pelas nossas ações, pelo que nós somos, as nossas atitudes, o nosso caráter. Não é pelo que nós temos, não é porque somos fulano de tal. As pessoas muitas vezes respeitam por causa das posições. As pessoas muitas vezes respeitam por causa das condições financeiras. Mas muitas vezes não tem respeito por causa do seu caráter e do seu pudor. Mas que nós sejamos como Eliseu. Aquela mulher chama seu marido e faz um acordo e diz, vamos fazer.
um quartinho. Vamos colocar uma mesa. Vamos colocar uma cama. Vamos colocar um candeeiro. Vamos colocar uma jarra. Vamos colocar uma cadeira. Se Eliseu não tivesse caráter, se Eliseu verdadeiramente não tivesse princípios, será que alguém deixaria você entrar em uma casa de alguém que não seja conhecido? Será que alguém teria coragem de fazer negócio com você? Será que alguém você possa chegar aonde você mora e chegar na barraca de irmão Zé e lhe pedir uma feira para fazer? Será que ele vai ter confiança, saber que você tem caráter? Ou ele vai dizer: irmão, eu não posso emprestar não. Eu não posso dar. Mas Eliseu tinha conduta de vida, tinha princípios. As pessoas viam a sua vida, as pessoas viam seu comportamento, via quem era Eliseu. E observamos que todos os dias ele passava por ali. Todos os dias ele passava naquele mesmo horário. E aquela mulher ofertava pão, água. E ele comia, bebia e seguia em frente. Mas se Eliseu não tivesse uma conduta de vida, será que esta mulher chamaria para comer pão, para beber água? Mas Eliseu tinha uma expressão de vida que as pessoas observavam e via seu comportamento, via seu falar, seu expressar. E observamos que todas as vezes que ele passava, ele era observado. Nós somos observados aí fora. As pessoas nos observam as nossas vidas, nossos passos. Ter nome de crente, isso não vai levar ao céu. Ter apenas uma Bíblia na mão, cantar em um órgão, pregar, isso não vai levarmos ao céu. Bom é fazer como Jó. Jó não precisou que a testemunha das pessoas viesse testemunhar da sua vida, mas o próprio Deus testemunhou. O próprio Deus testificou de sua vida. Será que Deus possa nos testificar da nossa vida aí fora? Será que Deus possa testificar do nosso caráter? Mas observamos que Jó, Deus disse: observasse meu servo Jó, homem temente, que se desvia do mal. Mas o diabo disse: também, com tanta riqueza que ele tem, só pode ser temente. Mas Deus disse: vá, tire tudo o que ele tem. E o inimigo começa a tirar toda a riqueza, esperando que Jó perdesse o seu pudor, esperando que Jó blasfemasse. Mas quando alguém chegava para Jó e trazia as notícias, trazia as situações que lhe aconteceram,
Mas Jó abre a sua boca e diz: Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A sua confiança, o seu caráter não estava nos bens materiais, mas a sua confiança estava em Deus. Aleluia. Jó estava depositando a sua confiança em Deus. E a sua esposa lhe chega e lhe diz: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. E Jó olha para aquela mulher, diz: mulher, tu fala como uma louca. Só queremos o bem de Deus, porque não aceitamos também as dificuldades, as provas. Alguém esperava, o diabo esperava que Jó viesse perder a sua conduta, o seu caráter. Mas Jó continuou firme. Mas o inimigo não se conformou mais uma vez. Diz também, com tanta saúde, toca na saúde dele. E quando Jó começa a passar por uma enfermidade chamada lepra, as pessoas começaram a se distanciar de Jó. Os amigos de Jó começaram a ver as situações que Jó estava enfrentando, de uma enfermidade, de uma chaga. A única coisa que restou para Jó foi apenas um caco de telha. Mas Jó abre sua boca, que o desprezo da família me apavora e eu me calo, mas não saio da porta. Veio a dificuldade, veio as noites escuras, mas Jó tinha caráter. Jó tinha o pudor. Jó tinha verdadeiramente o símbolo, tinha verdadeiramente um caráter de cristão, ainda que a enfermidade, ainda que o luto, ainda que a situação aconteceu na vida de Jó, mas ele estava lá de pé. Ele estava lá, glorificando a Deus. E quando chega a um certo ponto que os amigos de Jó veem e começam a apertar e dizer: Jó, confessa teu pecado. Confessa. Mas observamos que Jó era um homem íntegro, era um homem sincero, era um homem verdadeiro, era um homem que tinha conduta, era um homem que tinha testemunho. E no versículo 42 do seu próprio livro ele fala: bem sei eu, Senhor, que tudo pode, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Mas os amigos de Jó insistiram, aleluia, e passaram por Jó, aleluia. Mas quantos aqueles não foram pedir perdão? Deus não fez milagre. Mas observamos que quando Jó, aleluia, pediu perdão, Deus mudou o quadro de Jó. Abençoou multiplicadamente, lhe deu tudo em dobro, pelo seu caráter, pela sua vida. Eliseu tinha vida. Já pensou se Eliseu não tivesse vida? Quem ia dar um pão a Eliseu? Quem ia dar água a Eliseu? Quem ia olhar para Eliseu? Mas as pessoas viam, as pessoas observavam. Nós somos observados. Aonde nós vamos, aonde nós estamos, aonde muitas vezes o que fazemos, as pessoas nos observam. E isso alegra o coração de Deus. Isso, muitas vezes, Deus é glorificado em nossas vidas
pelos nossos caráter. Mas observamos que quando Eliseu observa a situação desta senhora, ele pergunta: o que poderei fazer por ti? Será que eu poderei falar com o rei ao teu respeito? Será que eu poderei falar ao capitão do exército de Israel ao teu respeito? Mas ela estava gratificamente, aleluia, agradecido por o que ela tinha. Ela não precisava de ajuda, ela não precisava que alguém viesse falar por ela. Mas nós observamos que Geazi via as situações daquela senhora, que ela não tinha filho. A idade já chegara, já não tinha mais condições nenhuma de ela poder gerar um filho. Mas diz a Bíblia Sagrada que Eliseu profetiza sobre esta mulher e diz: ao tempo determinado, tu abraçarás um filho a este tempo. E quando chega o tempo determinado, ela começa a gerar filho. E aquele filho nasce. E foi se passando o tempo. Quando ele chega a 5 anos de idade, diz a Bíblia Sagrada que ele foi cometido de uma enfermidade, uma dor de cabeça. E esta dor de cabeça levou às consequências, à morte. Mas essa mulher, ela não desesperou, porque sabia da conduta de Eliseu. Sabia quem era Eliseu. Ela não perdeu a esperança, mas ela pegou, chamou o servo, mandou preparar o jumentinho, colocar água, pão, para viajar onde estava seu esposo. Ela pega a criança, deita na cama do profeta Eliseu. E ela vai aonde seu esposo estava a trabalhar. E Eliseu estava lá também. E nós observamos que quando ela vai na casa do profeta, e ela não fala o que aconteceu ao seu esposo, que seu filho havia falecido. E nós observamos que ela vai montada num jumentinho, aleluia. E quando ela se aproxima, Geazi avista aquela senhora e pergunta para ela: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela lhe responde: vai tudo bem. Mas o homem de Deus, que tinha intimidade, que tinha princípios, que tinha caráter, conheceu, aleluia, o que estava diante do coração daquela senhora. E ele fala para o seu servo Geazi a sua angústia, a sua calamidade, e manda que o seu servo lhe pegue seu bordão e vai até onde estava aquele menino. E quando Geazi sai correndo e faz conforme o profeta mandou, mas diz a Bíblia Sagrada que ele luta de um lado, luta de outro, faz de um lado, faz de outro, mas nada, o milagre não acontece. E Geazi volta triste, de cabeça baixa.
E o profeta toma estas posições, toma essa ousadia e vai até onde estava aquela criança. E ali ele ora para lá, ora para cá, ora para ali. E aquela criança, nada de acontecer um milagre. Mas de tanto o profeta insistir, aquela mulher recebe novamente a sua criança. A vida é uma carta aberta. É aonde as pessoas lêem a nossa vida, o nosso andar, o nosso falar, o nosso agir, aonde nós estamos, com quem nós estamos, aonde nós vamos. A nossa vida é uma carta aberta. Mas que Deus nos ajude e nos possa verdadeiramente a nos policiar, a nos orientar diante da palavra de Deus, porque Deus, Ele quer ser glorificado em nossas vidas. Deus tem que ser vassounado em nossas vidas, porque toda honra, toda glória lhe pertence. Não é a nós, mas é a Ele que merece esta honra, esta glória. Mas que Deus abençoe aos amados irmãos, Deus abençoe aqueles que vão assistir, que estão neste momento nos ensaios, que estão chegando do trabalho. Deus abençoe aqueles que estão nos hospital. Deus abençoe aqueles que estão trabalhando. Deus abençoe aqueles que estão em casa, no seu leito, que estão neste momento observando, aleluia, sua internet, observando seu Facebook, observando seu Instagram. Deus abençoe aqueles que vão parar para escutar. Deus abençoe a cada irmão, Deus abençoe a cada um que continue orando para que o Senhor estenda as suas mãos e a gente possamos fazermos a sua obra, porque nós não possamos parar, ainda que muitas vezes apareça uma montanha na nossa frente, mas a gente não pode parar. A gente tem que semearmos a palavra. Somos chamados para pregoar, para falar que Deus é grande, para dizer que Ele é tremendo. A gente não pode verdadeiramente parar diante de um obstáculo, parar diante de umas situações que muitas vezes nos querem nos entristecer, nos querem muitas vezes parar. Mas temos liberdade para falarmos da palavra do Senhor. Seja em casa, seja na rua, seja na internet, seja na igreja, nós temos motivo de falarmos a palavra de Deus. E que Deus os abençoe aos queridos irmãos do Instagram, aos queridos irmãos do Facebook. Deus abençoe também os irmãos, que nos têm dado este privilégio, esta honra. Deus abençoe os irmãos que estão também cooperando conosco, também no YouTube. Agradecemos a Deus que continue divulgando para que os inscritos possam crescer, nos ajude, para que a palavra de Deus possa ser impactada em todo lugar de Pernambuco, que as pessoas possam ouvir, escutar a mensagem, a palavra da verdade, a palavra que alimenta, a palavra que dá saúde, porque muitas vezes a gente escuta tanta notícia desagradável, escuta que fulano fez aquilo, escuta que ciclano fez outro aquilo, escuta muitas vezes que a situação econômica está pior, escuta que o desemprego, escuta que as enfermidades cada vez mais estão afetando, mas que a palavra de Deus ela nos tem dado saúde, que as pessoas possam ser impactadas, que as pessoas possam receber a palavra de Deus no seu coração, porque nós vemos aí as pessoas estão sendo
cautelizado as suas mentes, muitas vezes por diversões, coisas que as pessoas estão sendo presas. O diabo está colocando muitas vezes as tecnologias para as pessoas ficar presas, não está mais escutando a palavra de Deus, não está mais louvando, não está mais indo à igreja, não está mais muitas vezes fazendo o seu culto em casa. Mas que Deus tenha de misericórdia, chame a sua família, aleluia, para cultuar o Senhor, para escutar a mensagem bíblica, para ver que Deus é grande. Mas se você ficar parado muitas vezes em jogo, muitas vezes nas coisas que o inimigo tem colocado para as pessoas ficar preso, você fica embaraçado, fica sem força, fica sem graça, não começa mais a crer na palavra de Deus. Deus falando, Deus dizendo, estou voltando, mas as pessoas estão ficando cegas espiritualmente. É isso que o diabo quer, tampar a visão dos crentes. É isso que o diabo quer, muitas vezes deixar os crentes cegos espiritualmente, ficar embaraçado com as coisas desta vida. Quantos crentes estão agora jogando? Quantos crentes agora estão em diversões por aí, deixando de escutar a palavra de Deus, deixando de muitas vezes fazer seu culto, deixando de adorar o Senhor para estar muitas vezes em jogo, para estar se embaraçando. Divulgue a palavra do Senhor para o seu irmão. Quantas pessoas estão doentes, pior do que a coronavírus? Estão fracos espiritualmente, têm pegado esta enfermidade que tem muito acabado com os crentes, estão mortos espiritualmente. Estão vivenciando com uma pior do que a coronavírus. A coronavírus, ela mata o nosso corpo. A coronavírus consegue matar o nosso corpo. A gente possa tombar. Deus possa nos levar. Mas o que o diabo está fazendo por aí, embriagando as pessoas, vai matar espiritualmente. Você vai estar morto. Você vai estar sem vida. É melhor morrer materialmente do que morrer espiritualmente. Não sente mais a graça. Não sente mais a presença do Espírito Santo de Deus. Porque a sua mente está morta. A sua vida espiritual está morta. Porque estão se embaraçando com as coisas que o inimigo está colocando. Muitas vezes nas crianças. Quantas crianças estão em jogo, em Free Fire, e tanto jogo por aí que o diabo está colocando, oferecendo dinheiro. Como é que pode o Brasil desse jeito, nestas condições, pessoas morrendo de fome? E as pessoas ganhando dinheiro de uma forma, sem entender o que está acontecendo. Você está vendendo a sua vida espiritual. Você está trocando a sua vida espiritual por prato de lentilha. Por oferta do inimigo da nossa alma. Se você quer dinheiro, dobra teu joelho. Deus é dono do ouro e da prata. Dinheiro não se vem fácil. E principalmente numa época como essa, quantas pessoas desempregadas, quantas pessoas por aí neste momento, agora, embaraçado com o joguinho, embaraçado com outros tipos de coisas que estão colocando, ofertando dinheiro. Quando muitas vezes passa uma mensagem de alguém que esteja a pregar, não passa um minuto vendo. Tira logo, dá comichão nos seus ouvidos. Mas quando passa um joguinho, fica ali o dia todo, não perde muitas vezes um minuto sequer, deixa de almoçar, deixa de tomar café. Mas quando começa a passar
A palavra de Deus, você abre no Facebook, vê alguém pregando, cantando, você tira logo. Mas quando está passando um joguinho, você começa a ver outro tipo de coisas que estão colocando agora. As pessoas estão se embaraçando. Estão deixando seus filhos se embaraçar também. As crianças, elas são o futuro da manhã. Elas são o futuro da igreja. Ela é a estrutura. Nós vamos passar. O que é que essa geração vai ter de exemplo? O que é que essa geração vai ter de base espiritual para que alguém possa muitas vezes se colocar? Mas quando alguém reclama, os pais muitas vezes ficam bravos. Quando alguém fala, muitas vezes começa a trazer um ensinamento bíblico, as pessoas ficam com raiva, diz que aquele pregador não presta, diz que aquela pessoa não presta. Mas quando começa muitas vezes deixar, não alertar espiritualmente. Mas nesta noite, transmita esta palavra para alguém que precisa escutar, que estão cegos, estão agora no seus WhatsApp, estão agora muitas vezes no Facebook, estão agora no Instagram perdendo tempo, estão agora em outro tipo de coisas, muitas vezes jogando para ganhar dinheiro. Dinheiro não se vem fácil. Se vier fácil, mas a morte espiritual está sendo comprada. A morte espiritual está sendo comprada, embaraçado com essas coisas. Se a gente estivesse falando, Deus tem vitória, Deus tem algo a fazer, estariam muitas pessoas. Mas tem muitos agora que estão agora embaraçados. Tem muitas crianças que estão perdendo o sono. Estão ficando muitas vezes depressivos. Estão ficando muitas vezes em uma situação tão rebelde diante dos pais. Não obedece mais. Por causa de quê? O diabo está influenciando as pessoas. Estão influenciando essas gerações. A sua criança. Os seus adolescentes. Você também. Abre os seus olhos. Receba a vida. Vida espiritual. Receba a graça. Receba a força. Se levante. Deus tem coisas a fazer em nossas vidas. Mas se a gente tiver com um joguinho, se a gente tiver com tantas coisas que o diabo está colocando aí para ofertar dinheiro, mas não é nada demais. É só uma coisinha aqui mesmo. Quando Jesus voltar, não é nada demais. Você fica, e aqueles que estão verdadeiramente dizendo Maranata, Maranata, ora, vem Senhor Jesus, você vai procurar, vai dizer, cadê aquele irmão que fazia suas lives aí? Cadê aquele irmão que estava aí falando? Você vai esperar. Você vai esperar. A única notícia que você vai escutar, a igreja foi arrebatada. Temos que termos vigilância. Jesus disse, orai e vigiar.
O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O diabo está por aí, ele não está botando uma arma na sua cabeça. O diabo está por aí, ele não está mandando ninguém tirar a sua vida por espada. O diabo está por aí, ele não está colocando você numa cova do leão. Mas ele está atacando a sua vida espiritual. Você está morrendo espiritual. Você não está morrendo de uma facada. Você não está morrendo de um tiro. Você não está morrendo de alguém que venha decapitar sua cabeça, não. Antigamente o diabo pensou que matando a igreja do Senhor, a igreja primitiva, matando Pedro, colocando cabeça para baixo, pegando Tiago, degolando, pegaram João, o último profeta, colocaram lá na ilha de Patmos, antes ele passou pelo caldeirão quente. Ele não morreu, mas jogaram ele lá. Ele agora não vai fazer isso não com você não. Não vai colocar você numa caldeirão quente não. Ele não vai colocar você numa ilha sozinho para ser devorado por bicho não. Ele vai atacar a sua vida espiritual. Ele vai atacar a sua família, seus filhos, seu esposo, sua esposa. Vigiai-os. É o tempo, é os últimos momentos da igreja do Senhor. Jesus está voltando. Mas as pessoas estão se embaraçando com as tecnologias, com as coisas simples, que não tem caveira, que não tem monstro, que não tem muitas vezes coisas que pareçam ser diabólicas, mas são coisinhas simples. Ele não tem autoridade. Ele não tem presciência, nem onipotente. Mas ele é astuto. Ele é sabido. Ele sabe como derrubar. Ele sabe como muitas vezes enfriar o cristão. Ele sabe muitas vezes como agir de uma maneira para que muitas vezes as pessoas tenham confusão. Ele não vem com cara feia. Ele não vem com faca, não. Ele coloca intriga, coloca inveja. Coloca dissensões. Uma palavra só muitas vezes pega fogo. Não precisa muita coisa dizer que alguém fez, não. Simples, uma palavra simples. É por isso que Jesus disse: vigiai, orai e vigiar. A carne, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não é porque a carne está fraca, Jesus tem que me perdoar. Não. Se ele voltar, tem que encontrar uma igreja vigilante. A gente observamos lá no livro de Mateus, capítulo 25, uma pequena parábola das 10 virgens. Observamos que 5 daquelas eram prudentes, mas 5 daquelas eram nécias. E observamos que aquelas nécias, elas estavam despreparadas. Ela não estava vigilante, mas estava gozando os prazeres do mundo, estava gozando as coisas do mundo, estava desvirtuada com as coisas do mundo. Mas as prudentes estava como uma sentinela, estava como um soldado, com a sua espada, olhando para um lado, olhando para o outro, olhando para o lado, olhando para o outro. Porque se alguém vigeste, ela pegaria a sua espada. Aleluia.
tem que estar vigilante, como as virgens prudentes. Nós observamos que quando o muro de Israel foi destruído, Neemias começa a reconstruir o muro. Mas nós observamos as astúcias do inimigo para entristecer, para parar a obra. Mas Neemias disse: eu não posso parar esta obra. Eu tenho que continuar fazer a obra, reconstituir o muro. E nós observamos que o inimigo fez de tudo para parar, para derrubar. Mas quem está fazendo a obra de Deus, ele não pode parar. Ele não pode estar deixando de estar vigilante. Ele não pode estar, muitas vezes, se embaraçando com coisinha. Mas o propósito é fazer a obra de Deus com sinceridade. Cuidado com seus filhos, com a sua filha. Veja o jogo, veja as coisas que estão muitas vezes sendo colocadas aí para ganhar dinheiro fácil. Porque muitas vezes é o que acontece em uma geração conturbada. Muitas vezes os pais não olham o que o seu filho faz. Às vezes vai na casa de um coleguinha, pega um brinquedinho, leva para casa, os pais não perguntam de quem é aquele brinquedo. E ele vai pegando, e ali vai crescendo, vai pegando. Quando pensa que não, chega a polícia na sua porta. Vigiar. Se seu filho está se embaraçando com um joguinho, se embaraçando com essas coisinhas que o inimigo está colocando, ensina ele como é que se deve ganhar dinheiro, é estudar, é se preparar em curso, é trabalhar, é suar, não importa qual o trabalho seja, se seja um varredor de rua, se seja um eletricista, se seja alguém que será uma autoridade, se seja um médico, ensine que dinheiro fácil não traz felicidade de ninguém. Dinheiro fácil não traz um caráter, uma vida, mas destrói, perde. Mas que o Senhor nos abençoe. Quero agradecermos a Deus por tudo, em nome de Jesus. Amém.